Olá, primeiro ano. Vamos trabalhar um pouquinho mais a respeito de autoduplicação e transcrição. Claro, quando eu falo autoduplicação, estou me referindo à molécula de DNA. DNA, principal formador do nosso material genético, tem como grande capacidade a autoduplicação, ou seja, o DNA faz cópias exatas de si mesmo. E ainda tem outra grande vantagem, né? O DNA, além de fazer cópias exatas de si mesmo, ainda constrói, ainda fabrica o RNA. Quando o DNA faz autoduplicação, é porque chegou até ele a enzima DNA polimerase. E ele sabe que ele tem que fazer cópias exatas de si mesmo. Quando chega nele, DNA, a enzima RNA polimerase, ele sabe que ele deve fazer cópias do RNA. Perfeito? Então o DNA tem a capacidade de se autoduplicar ou então de fazer transcrição, ou seja, fazer RNA. Muito bom. Você se lembra, James Watson e Francis Crick? A gente acaba só usando Watson e Crick, mas é legal vocês conhecerem, né? James Watson e Francis Crick foram os dois cientistas célebres, famosos, ganhadores do Nobel, por descobrirem a estrutura da molécula de DNA. Foram eles que disseram que o DNA é um polinucleotídeo. Lembra, né, do nucleotídeo? Fosfato ou ácido fosfórico, H3PO4, uma pentose, um açúcar de 5 carbonos, chamado desoxirribose, e 4 possíveis bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. Você vai se lembrar que a forma espacial da molécula de DNA é uma dupla hélice. Nós dizemos dupla hélice ou helicoidal, para a forma espacial do DNA. E ele é uma fita dupla de nucleotídeos. Um nucleotídeo se liga a outro nucleotídeo pelas... Como é que um nucleotídeo liga a outro nucleotídeo? Pontes de hidrogênio. E as bases que se ligam no DNA são as bases complementares. A com T, C com G. Vê inclusive depois a relação de Chargaff. Lembram disso? A quantidade de adenina é sempre igual a de timina. A quantidade de citosina é sempre igual a de guanina. Muito bom. Vocês imaginem então uma fita dupla. O DNA é uma fita dupla. Perfeito. Quando a enzima DNA polimerase chega à molécula de DNA, ela tem a capacidade de quebrar pontes de hidrogênio. Opa, se ela quebra pontes de hidrogênio e a fita dupla é ligada por pontes de hidrogênio, o que acontece com essa fita dupla? Ela se separa. Perfeito? Então eu tinha uma fita dupla de DNA, chegou a enzima DNA polimerase e cortou, a fita dupla, formando duas fitas simples. Perfeito? Cada fita dessa origina a sua complementar. Então, por exemplo, aqui ficou uma fita ATCG, ATGC, TAG. Essa origina a sua complementar. O outro lado origina a sua complementar. Professor, então fica assim, uma fita de DNA, uma fita dupla, se separa, e cada fita origina uma nova. Então a gente diz que quando as fitas do DNA se separam, estas fitas são chamadas fitas velhas, porque eram da molécula anterior. E as fitas novas são as que vão ser colocadas lado a lado. Por exemplo, quer ver? Uma fita dupla de DNA. Vamos pensar que abriu graças à enzima DNA polimerase. Esta fita tem uma sequência de bases: A, T, C, G e por aí vai. Que nucleotídeo vai entrar na base A aqui? O outro nucleotídeo, T. Se aqui for um C, nucleotídeo, G. Se aqui for um A, nucleotídeo, T. Se aqui for um G, nucleotídeo, C. E assim vai montando uma nova fita. A mesma coisa acontece com este lado. A fita velha forma uma fita nova. Professor, então toda vez que o DNA duplica, metade do DNA é velho.
né? É de fita velha. E só metade do DNA é que é de fita nova. Por esta razão, a autoduplicação do DNA se chama semi-conservativa. Ah, professor, por que a duplicação do DNA, a autoduplicação do DNA é semi-conservativa? Porque metade é conservada e só metade é nova. Lembra? Fita dupla, quando separa, estas duas são fitas velhas. Só as suas complementares, só as que vão chegar agora, é que são de fato novas. Então, metade é mantida e metade é nova. Por isso que nós dizemos que a autoduplicação do DNA é semi-conservativa. Agora, se a fita do DNA montar o RNA, o processo se chama transcrição, chega a enzima RNA polimerase e avisa o DNA, olha, agora nós vamos estar construindo RNA. Bom, se a enzima avisou que era o RNA, duas coisas importantes acontecem. Primeiro, a fita nova será simples, porque o RNA é fita simples, perfeito? E no lugar da base timina, entra a base uracila. Perfeito? Lembram disso? Base U. No RNA não tem T, tem U. Tanto é que foi até uma questão de FUVEST. Eles davam um pedaço de fita com alguns nucleotídeos, com algumas bases. Aí vinha lá C, G, G, A, T, C, G, T. Opa! E perguntava, usando o seu conhecimento, que fita é essa? Tem T? DNA. Porque se fosse RNA não teria T, teria U. Perfeito? Então, autoduplicação semi-conservativa para o DNA. Transcrição, fita simples, claro, para o RNA. Lembrando que o RNA são 3 tipos. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Dá uma olhadinha nesse vídeo com os 3 tipos de RNA, que eles são muito importantes. Vamos voltar a falar mais sobre isso.